Olívia, Maurília, Isaura, Isidora, Fedora, Zora. Não são nome de mulheres, são o nome das cidades que Marco Polo apresenta para Kublai Khan quando descreve, né, suas visitas ao império do grande imperador. Olá pessoal, o livro de hoje então vai falar de As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né? Lembrando que eu falei que eu queria ler um Calvino por ano, o desse ano foi As Cidades Invisíveis, totalmente diferente dos dois outros do Calvino que eu já fiz resenha aqui no canal, vou deixar o link lá nas descrições, porque os outros têm uma história, né? E esse não é uma história, né? Esse aqui se passa quando Marco Polo chega, né, no Império do Kublai Khan. Lembrando que Marco Polo é de Veneza, né? E é um grande viajante histórico, lendário. E o Kublai Khan conquista um grande império e não consegue conhecer o seu império e vai conhecê-lo através das descrições nada simples, né, bem fantásticas do Marco Polo. O fantástico está presente nessa obra também, assim como está presente nas outras duas obras do Calvino, é uma característica dele até agora, e aqui também ele está presente, né? Então como é que funciona as cidades invisíveis, né? O livro tem 9 partes e cada parte tem a descrição de várias cidades. São 55 cidades descritas nessa obra, né? Todos com nomes femininos, todas com nomes femininos, e o Marco Polo vai descrevendo cada uma para Kublai Khan. Essa é uma obra que pode ser interpretada de várias maneiras, pode ser dependendo da sua formação, da sua carga de leitura, né? Mas é uma obra muito famosa entre geógrafos, arquitetos, urbanistas, por causa desse caráter da cidade, e também é uma obra que pode ser usada nas aulas de geografia, né, principalmente geografia urbana, também nas aulas de arquitetura e de urbanismo, devido com a intenção de ver a cidade de um novo modo, de um outro olhar, com outras características, para além das suas construções, né, para além do seu físico, da sua estrutura, né? Então é enxergar a cidade na sua essência humana, né, com todas as suas contradições, os seus complexos, né, a sua complexidade. Então esse é um viés de interpretar o livro As Cidades Invisíveis, e é um que eu gosto muito, já que eu sou professora de geografia, né, e ele é um livro muito bom para ser usado em sala de aula, tanto na graduação como no ensino médio, né. Então as cidades, elas se dividem em 11 blocos. Cada bloco não sequencial, né? Por exemplo, aqui na primeira parte nós temos as cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os símbolos. Na segunda, as cidades e algarves, as cidades e as trocas. E aí vão se repetindo, né, 11 blocos dessas cidades, né? E cada bloco delas, embora não esteja em sequência, elas têm coisas em comum, né? Então, a primeira, por exemplo, eu vou falar de todas elas, né? As cidades e o nome, por exemplo. As cidades e o nome, ela tem a ver com a identidade e o sentido de lugar, né, dos habitantes, né? A questão da identidade com o local e do sentido de lugar desses habitantes é o que tem em comum nas cidades e o nome. As cidades e a memória. As cidades e a memória tem sempre a presença do sítio, de um sítio, né? Um sítio urbano mesmo, um local da cidade, porque nem todas têm, algumas são flutuantes, algumas são ligadas por fios, e a influência do passado, né? As cidades e a memória é mais ou menos tudo. É como se o passado, as cidades e a memória, é como se as cidades no passado fossem melhores do que as cidades no presente. Mas isso não necessariamente é uma verdade, mas todos vivem nas cidades e a memória como se as cidades fossem melhores antes do que são hoje. As cidades e o desejo. As cidades e o desejo, o oposto das cidades e a memória, é tudo que os habitantes gostariam que as cidades fossem, né? Então tem um que é bem legal sobre as cidades e o desejo, que é um idoso já, que vai contar, né? Vai contar que quando chega lá nessa cidade, tem vontade disso, vontade daquilo, mas no fim ele fica lá só na praça sem fazer nada disso.
é bem louco, assim, né? Porque as coisas não se realizam exatamente no livro. Com exceção das cidades e as trocas, eu chego já lá, elas é tudo assim, desejos, memórias, passados, presentes, enfim. As cidades e os símbolos. As cidades e os símbolos é legal porque é assim, é a ideia do que a cidade é, não o que a cidade é exatamente. Então é como a cidade é vista a partir dos habitantes, né? A partir de seus símbolos, o que ela representa a partir de seus símbolos. As cidades delgadas. As cidades delgadas é a tentativa do desprendimento da terra, né? Do desprendimento mesmo. As cidades delgadas, elas são, como eu falei antes, elas são ligadas por fios, são ligadas por redes. As cidades e as trocas. Esse é um dos blocos que eu acho mais legal. As cidades e as trocas representam a relação entre os habitantes. Ela é um grupo de cidades mais real, né? Então representa essa relação entre os habitantes da mesma cidade. As cidades e os olhos. As cidades e os olhos é a visão da cidade de cada um, de cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma visão da cidade, né? E ele é representado no livro, nessas partes, né? São várias cidades e os olhos, como a visão do indivíduo sobre a cidade. As cidades e os mortos. As cidades e os mortos é a questão é interessante. As cidades e os mortos é outro bloco que eu acho bem legal também, porque tem a ver com ciclo e fim de ciclo, né? As cidades e os mortos, as cidades elas se relacionam, elas estão presas, elas estão conectadas, mas ainda assim a cidade se encerra e se reinicia num novo ciclo com esse bloco de cidades. As cidades contínuas. As cidades contínuas, ele vem trazer a antropofagia, a destruição do meio ambiente, está tudo muito presente, né? Essa é uma das cidades um bloco mais reais, assim. É nas cidades contínuas, por exemplo, nos blocos, nas cidades contínuas, que vai aparecer a ideia de metrópole, de megalópole, de destruição da natureza, transformação de natureza, primeira natureza em segunda natureza, ou natureza natural e transformada, enfim, são vários os conceitos. Então é nesse bloco de cidades, esse é o bloco mais legal para trabalhar a geografia urbana, né? Quem dá aula sobre isso, esse é o bloco mais legal, que vai ter essas ideias de metropolização, de as cidades que crescem demais, as cidades que se descaracterizam, né? Tudo isso vai aparecer nesse bloco, as cidades contínuas. As cidades ocultas é outro que é legal, acho que é um dos mais profundos talvez. As cidades ocultas, ela vem trazer a questão da dualidade do ser, né? O que está oculto dentro dele, a complexidade do ser humano, todas essas questões que estão profundas dentro do ser humano, elas são refletidas nas cidades ocultas. E as cidades e o céu, né? Que é aquele ideal de cidade perfeita, diferente das cidades e o desejo, tá? As cidades e o desejo é como eles gostariam que a cidade fosse no factível, no real. E as cidades e o céu é uma coisa idealizada de cidade, né? Tem a ver com a relação com o cosmos, é uma coisa maior, assim, né? Bom, então é isso, são esses 11 grupos de cidade. Eu confesso que inicialmente eu não gostei muito do livro, mas aí depois eu fui achando muito legal, porque na verdade eu estava lendo como quem lê uma novela. E não é pra fazer isso. Porque uma novela a gente vai lendo e não perde o fio da meada. Isso é um livro que eu diria que é pra ler bem devagar. Você lê uma cidade e reflete. Depois você lê outra e reflete. E não foi isso que eu fiz no começo. E aí por isso eu tava achando... Não tava gostando, né? Vejam que as minhas marcações todas são do meio pro fim. Porque foi quando eu comecei a entender a lógica da leitura, né? Isso foi legal, né? Bom, esse livro ele foi publicado então em 1972. Ele tem essa versão aqui da Companhia das Letras, né? O Calvino é publicado pela Companhia das Letras. Essa edição aqui, na verdade, da Companhia das Letras. E um livro bacana, mas como eu disse, ele precisa ser refletido, não dá pra ler engolindo como a gente lê um romance qualquer, né? Ele precisa ser digerido, interpretado, entendido o que está por trás, porque a escrita é fantástica. Vou só ler um trechinho aqui, ó. Deuses de 2 espécies protegem a cidade de Leandra. São tão pequenos que não se consegue vê-los e tão numerosos que é impossível contá-los. Esse aqui é as cidades e o nome, tá?
Os primeiros vivem nas portas das casas, na parte de dentro, perto do cabideiro e do porta-guarda-chuvas. Nas mudanças, acompanham as famílias e instalam-se na nova moradia no momento da entrega das chaves. Os outros vivem na cozinha. Escondem-se de preferência sob as panelas ou na lareira, ou no armário das vassouras. Fazem parte da casa, e quando a família que habitava ali vai embora, permanecem com os novos inquilinos. Talvez já estivessem ali antes da existência da casa, no meio do mato do terreno, escondidos numa lata enferrujada. Se a casa é demolida e em seu lugar se constrói um prédio para 50 famílias, multiplicam-se e ocupam a cozinha de igual número de apartamentos. Para distingui-los, chamaremos os primeiros de penates e os segundos de lares. É esse tipo de escrita que tem. Por isso que não dá para não refletir, né? A gente precisa entender o que tá... Esse aqui foi um dos que eu achei muito legal, gente, as cidades e o nome. Mas as cidades e o nome não são os meus preferidos, não. Como eu disse, as cidades contínuas, as cidades ocultas, são as cidades e os mortos também são bem legais. São os que eu mais gostei, tá? Então é isso, espero que tenham gostado da resenha. Esse livro aqui ele vai pra minha estante, sim. Ele não ia caber, mas aí passou a caber. Pelo que eu falei, né? Pela minha segunda chance, ou pelo meu novo modo de ler As Cidades Invisíveis. Então ele cabe sim na minha estante. Essa, vocês estão vendo na tela, é a cidade de Pirra. Ela foi elaborada pelo professor Evandro Zigiati Monteiro, né? Ele é professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, né? E essa é uma das possibilidades de trabalhar esse conteúdo em sala, né? Com representação cartográfica, representação das cidades, que pode ser feita tanto nas aulas de geografia como nas aulas de arquitetura e urbanismo, né? Essa foi a cidade que ele ilustrou a partir da leitura, né? Achei bem legal trazer como possibilidade, né, de trabalho em sala de aula. Se gostou da resenha, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? E se você é professor de geografia, de arquitetura, de urbanismo, leia As Cidades Invisíveis e aproveite para utilizar e transformar a sua aula numa aula mais legal.